Olá, meu nome é Elder. Estou aqui para apresentar meu trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto, curso de Matemática, Polo Araguari. Essa atividade é feita por mim, Elder, Tobias Silva Borges, e a minha colega Ana Paula Oliveira. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco do conceito de equação do primeiro grau com uma incógnita. Essa matéria é uma matéria muito estudada no 7º ano. É a divisão de águas do ensino para uma criança. Até então ela só conhecia operações com números naturais. No 7º ano ele começa a ver números inteiros, positivos, números negativos, e vão apreciar certas letras desconhecidas com valores desconhecidos, letras X, Y, A, B, qualquer letra do alfabeto, irá formar as expressões matemáticas. O livro a estudado é o livro da Conquista da Matemática, o livro dos autores José Rui Giovannini Júnior e Benedito Castrucci, o livro do 7º ano, utilizado em algumas escolas do ensino fundamental, certo? A gente vai ver alguns exemplos. Primeiro, a gente precisa entender o que seria uma equação no primeiro grau, que seria uma expressão matemática com letras. Bom, para resolver um problema matemático, a gente sempre vai transformar o problema em uma linguagem matemática, uma linguagem onde a gente vai resolver e fazer os cálculos. Através de uma história, através de uma situação, problema, a gente pegar essas ideias e transpor uma ideia matemática onde vai aparecer os nossos cálculos. Estudando o 7º ano, a gente vai ter justamente a equação do primeiro grau. E volta a falar o primeiro contato do aluno com expressões que misturam letras e números, que muitas das vezes bagunça um pouco a cabeça desses alunos. Aqui tem umas ilustrações do livro do Castrucci e do Giovannini. Ele começa, nesse livro que foi mostrado a capa, esse livro aqui, da Conquista Matemática, ele começa a matéria equação do primeiro grau na página 115. Já na página 117, ele já dá uma ideia do que seria uma igualdade. Tem essa historinha entre a mãe e o filho conversando, e essa ideia de igualdade é extremamente importante na hora que vai resolver uma equação matemática. Logo abaixo vem a sentença matemática. O que seria uma sentença matemática? Como eu falei, olha o diálogo das crianças embaixo. Olha, a soma de 2 e 5 é igual a 7. Ele descreveu essa história. Logo embaixo, como vemos aqui, essa é a escrita matemática do que ele falou. Aqui ele apenas usou o português. Ele contou o que ele estava pensando, qual a operação que ele estava fazendo. Aqui ele transferiu essa ideia para números e operações matemáticas. Ou seja, o que eu disse agora há pouco, a gente vai transferir a ideia do problema para equações e linguagem matemática. Certo? Olha o que a menina aqui está falando. O cubo de 2 diminuído de 5 é igual a 3. Então, olha só, o cubo de 2 transferindo para a linguagem matemática que ela diz. O cubo de 2 menos 5 igual a 3. É extremamente importante para o nosso caso, o estudo de equação do primeiro grau, esse símbolo aqui, o símbolo da igualdade. Certo? Dando continuidade, uma equação do primeiro grau, ela tem alguns conceitos que precisam ser lembrados. E aqui eu defini alguns para não bagunçar a cabeça de vocês. Primeiro, deve ficar claro qual o sentido das letras nessa equação. A letra numa equação matemática nada mais é que um número que a gente não conhece, um número que a gente não sabe qual que é. Dependendo qual for esse valor desse número, muda a minha expressão matemática. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção no exemplo aqui. Eu tenho um número qualquer somado com 5.
O que eu quero dizer com um número qualquer? Se eu não sei qual é esse número, eu represento com a letra Y. O que a gente fala número qualquer? Dependendo do valor que eu colocar aqui no Y, se eu colocar o valor de Y igual a 1, 1 mais 5, 6. Se eu falar que o Y vale 2, 2 mais 5, 7. Se eu falar que o Y vale 100, 100 mais 5, 105. Então esse Y pode assumir qualquer valor. Se eu não definir quanto que ele vale, ele representa qualquer valor, qualquer número. Tá certo? A gente só representa ele com uma letra porque a gente não sabe qual que é esse número. Ainda não sabemos. O que a gente deve saber também? Uma equação do primeiro grau, ela é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Ó. A gente tem letras, termos com letras, termos sem letras. Aqui no nosso vídeo a gente tem 2x, é um termo algébrico com a parte literal x e um coeficiente 2. Coeficientes são os números, parte literal são as letras. E tem aqui um coeficiente sem a parte literal, tá certo? A gente vai definir a gente vai definir essa parcela como uma parcela com a letra x e essa número sem a parte literal x. Isso é importante definir esses conceitos. Basta você perceber também que numa equação do primeiro grau tem esse símbolo aqui da igualdade. Volto a falar, é extremamente importante entender o que quer dizer essa igualdade. No lado de cá, 2x menos 3, a gente chama de primeiro membro. Depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. Então, no nosso caso aqui, primeiro membro é o 2x menos 3 e segundo membro a gente tem o x mais 5. O que deve ficar claro também é que em toda equação tem essa igualdade, ela vai servir como uma balança. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo membro. Então é meio que um efeito de uma balança. Ou seja, o que tem do primeiro membro tem o mesmo peso do segundo membro. É muito importante a gente ter essa ideia para a gente elucidar o que é o problema, para a gente ter uma imagem do que está acontecendo. Aqui no livro do Castrucci e do Giovannini, já na página 119, ele já traz alguns exemplos. Olha o que eu falei do exemplo das balanças. Ó. Ele traz 4 exemplos de balança. Então ele está me falando, olha só, aqui nessa balança eu tenho esses pezinhos aqui, ó. Eu tenho um pezinho de 3, um pezinho de 5, um pezinho de 3 e outro de 5. E aqui do outro lado eu tenho 2 pezinhos de 8. Somando, olha só, são quantidades diferentes, mas na hora que eu somar, eu vou ter quantidade igual dos dois lados da balança. Olha só, 3 com 3, 6, com 5, 11, com 5, 16. Então, desse lado da balança eu tenho 16. Do lado de cá, que é o segundo membro da nossa equação, vamos dizer assim, eu tenho 8 mais 8, que também dá 16. Ou seja, a nossa equaçãozinha vai ser igual a uma balança. O que tem no primeiro membro vai ser igual ao que eu tenho no segundo membro. Olha aqui o outro exemplo. Ó. Eu tenho do mesmo lado duas outro exemplo da balança, certo? E aqui ele está falando, vai multiplicar ambos os lados por meio. É o que eu já vou falar no próximo slide. Como a gente tem a ideia de balança, tudo que eu colocar aqui, se eu colocar, por exemplo, um pezinho de mais 1 quilo aqui, ó, concorda comigo que a balança vai ficar desregulada? Esse peso, se eu colocar o peso 1 aqui, ó, mais um pezinho de 1, esse lado da igualdade vai ficar mais pesado. Ou seja, se ele está mais pesado, ele vem para baixo. Não vai ser mais uma igualdade, vai ser desnivelada essa balança. Então, é o que ele está me chamando a atenção aqui nesses pontos verdes. Tudo que eu fizer num ponto, num lado da igualdade, eu tenho que fazer no outro lado da igualdade. Vamos observar o que está acontecendo. Veja aqui outros exemplos. A gente tem outros exemplos elucidados através de balança. Isso já na página 129. Tá certo?
aqui alguns exemplos que ele foi resolvendo. Eu escolhi um exemplo do livro e vou resolver com vocês, tá certo? Vamos aos exemplos. Olha só, resolver uma equação. Eu peguei a seguinte equação: 6x menos 3 igual a 2x mais 5. Eu volto a lembrar e chamar a atenção. Coloquei um asterisco ali. Lembre-se que uma equação é uma igualdade. Todas as operações que você fizer num lado, ou seja, todas as equações que você fizer no primeiro membro, você tem que fazer também no segundo membro. Mas quais operações a gente vai fazer? A gente já chega ali. A gente tem que observar quais são os nossos objetivos. Tá certo? O objetivo, a gente quer achar um valor de x. Meu x, lembrando que a letra é um número qualquer, e a gente quer achar esse número que vai tornar essa igualdade aqui, ó, verdadeira. Um número que, se eu colocar aqui, ó, e resolver essa operação, 6x menos 3 vai ser igual a 2x mais 5. Esse é o seu objetivo central. Para chegar nele, você tem que seguir alguns passos. Quais são eles? Deixar apenas os termos com a letra x no primeiro membro. Ou seja, olha só, termo com x, 2x, termo com x, 6x. O 6x já está no primeiro membro. Então a gente tem que trazer esse 2x para o primeiro membro também. O lugar dele é aqui no primeiro membro. Não pode ficar no segundo membro. Tá certo? E a mesma forma para os termos que não têm a letra x. Eles vão ficar já no segundo membro. Olha aqui, ó, aqui eu tenho um termo que não tem x e eu quero que ele fique aqui no segundo membro. Ele tem que sair desse lugar. Esse lugar não pertence a ele. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Aqui eu marquei para vocês, ó, quem está em posição estranha. Os números vermelhos estão em posição que não pertence a eles. Quem está com x tem que ficar do lado de cá. E quem está sem o x, volta para o segundo membro. Ok? Então, olha lá. A minha equaçãozinha é a mesma que está no slide anterior. 6x menos 3 igual a 2x mais 5. Olha só. 6x menos 3 igual a 2x mais 5. Deixei em vermelho quem eu quero mudar de posição, quem está me atrapalhando. Vamos olhar aqui no primeiro membro. Como que eu vou fazer para eliminar esse menos 3? Eu quero tirar esse menos 3 daqui, ó. Ou seja, eu quero eliminar ele. Eu quero olhar para essa equação e não ter esse menos 3 aqui. Então a gente tem que parar e pensar. Qual operação que eu vou fazer para tirar esse 3? Olha, se eu quero tirar o menos 3, basta somar ele com o seu oposto. Quem que é o seu oposto? O mais 3. Então, se eu tirar o menos 3 mais o 3, vai zerar, concorda comigo? Então, ó, menos 3 com mais 3 vai zerar. Então, eu vou adicionar o mais 3 no primeiro membro. Só que quando eu fizer isso, a minha balança vai desnivelar. Lembra de eu falar lá atrás do pezinho 1 que eu colocar? Vai deixar um lado mais pesado? Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar o 3 aqui no primeiro membro, a minha balança, essa parte da balança vai ficar mais pesada. Certo? Então aqui a gente tem que tomar cuidado. Tudo que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Tá certo? Então olha o que eu estou falando aqui. Ó, fazendo isso, a balança vai ficar mais pesada de um lado. Se eu colocar o 3 de um lado só no primeiro membro, o primeiro membro vai ficar mais pesado. Então devemos colocar esse novo número nos dois membros. Toda operação que eu fizer numa equação, ela tem que ser feita nos dois membros. No primeiro membro e no segundo membro. Dessa forma, eu não vou estar alterando a igualdade. Minha balança vai ficar estável. Então, olha aqui, resolvendo. 6x menos 3, eu estou adicionando esse termo em azul aqui, ó, mais 3. Põe o sinalzinho da igualdade, 2x mais 5. Como eu coloquei esse mais 3 aqui, eu também vou colocar um mais 3 do outro lado. Senão, vai ficar desigual. Ok? Como eu coloquei esses mais 3 dos dois lados, basta somar, ó, 3 com 3, menos 3 com 3. Sinais opostos, números de quantidade opostas, vai dar 0. Só você pensar, você está devendo 3 e vai pagar 3, você vai ficar com um saldo 0. Então vai ficar só o 6x, ó, resolvendo daqui para cá. 6x igual. O 2x a gente não mexeu nele, ele apareceu aqui normal.
O 5 eu estou somando com o 3. Ó. 5 mais 3, 8. Então a gente eliminou o problema do 3. Fazendo essa jogadinha de adicionar 3 positivos dos dois lados, a gente eliminou o problema do menos 3. Mas ainda tem um vermelhinho aqui no meu problema. Ó. O 2x está me atrapalhando. Usando o mesmo raciocínio, ou seja, se eu tinha menos 3, somei com 3, se eu tenho 2x, basta retirar 2x. Se eu tirar 2x aqui do segundo membro, eu vou estar zerando isso daqui. Só que se eu tirar 2x do segundo membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no primeiro membro. Então, olha só, vamos eliminar. Lembrando, o que eu estou adicionando, eu estou colocando de azul. Olha o mais 3 e mais 3. Agora, quem que eu vou adicionar? O menos 2. Por quê? Na hora que eu colocar menos 2 somado com esse 2, vai zerar o que eu quero. Eu não quero 2x aqui no segundo membro. Então, eu estou somando esses 2x. Estou adicionando esse 2x. Menos 2x. Só que se eu colocar menos 2x desse lado, eu tenho que colocar o menos 2x no primeiro membro. Ou seja, eu tenho que colocar o menos 2x dos dois lados da igualdade. Só que quando eu colocar isso, vai mudar de novo. Olha só, 6x menos 2x, vou ter 4x. E se eu eliminar aqui 2x, somar 2x com menos 2x, eu vou zerar essas duas parcelas, ficando só o 8 positivo. Ok? Um aviso aqui, uma observação importante, é para você reparar que a nossa equação está ficando cada vez menor. Ou seja, a gente está reduzindo ela de forma que a gente vai achar quanto que vale o valor de x. Então vamos para o próximo. A gente chegou aqui no finalzinho do slide, 4x igual a 8. Ok? Tá bom. Tá chegando lá, mas ainda não é o que eu quero. Lembra que eu queria achar o valor de x? Olha só, aqui no probleminha aqui, ó, na equação acima queremos encontrar o valor de x. Então a gente quer encontrar o valor de x. Basta observar aqui, a gente não tem um x aqui, a gente tem 4x. Então pensa comigo aqui, ó. Você tem 4x, mas quer ficar só com x, você tem que ter uma ideia para fazer esse 4x virar x. Pensa comigo, você tem 4 balinhas. Você quer ficar com uma balinha, o que você vai fazer? Dividir essas balinhas com alguém, certo? Então, se você tem 4 balinhas, você dividir ela com 4 amigos, você vai ficar com uma balinha. Mesma ideia aqui no x, ó, você tem 4x, você só quer ficar com 1x. Então, você vai dividir os 4x com 4 amigos. Ou seja, a gente vai dividir o 4x por 4. Basta dividir por 4. Mas quando a gente fizer isso, de novo eu estou chamando a atenção. Lembra da balança. Quando a gente dividir por 4 aqui, ou 4x, a gente tem que dividir do outro lado também. Tudo que eu fizer de um lado da equação tem que fazer do outro. Se eu estou dividindo aqui por 4, eu tenho que dividir aqui por 4 também. Se eu fosse multiplicar aqui por algum número, eu deveria multiplicar aqui por um número. É a mesma ideia do 3 e menos 3. Eu adicionei 3 de um lado, adicionei 3 do outro. Então, voltando aqui, ó, 4x igual a 8. Eu falei que eu tenho que dividir esse 4x por 4. Por quê? Porque se eu dividir 4x por 4, eu vou ficar com 1x. Só que se eu dividir aqui por 4, eu tenho que pegar o segundo membro e também dividir por 4. O segundo membro, olha só, tinha 8. Então, vai ficar 8 dividido por 4. Eu coloquei o dividido por 4 nos dois membros. Então, não alterei minha balança. Minha balança está do mesmo jeito. Resolvendo isso, olha só. 4x dividido por 4 dá 1x. 8 dividido por 4, 2. Lembrando que o conceito de fração é o conceito de uma divisão. Você está dividindo 8 por 4. Não importa se é uma fração, é uma divisão. Ok? Então a gente chegou ao valor de x, que era o que a gente queria, que era 2. Ok? Qual a importância que a gente não pode... O que é importante que a gente não pode esquecer? O que a gente fizer de um lado da igualdade, a gente faz do outro lado da igualdade. Ok? Uma conclusãozinha rápida, e fica a cargo do ouvinte parar e refletir um pouco. A matéria da equação do primeiro grau é muito importante, assim como todas as matérias da matemática.
Mas a equação do primeiro grau é uma transformação de linguagem. A gente vai transformar um problema que a gente fala, certo? Em uma linguagem escrita com símbolos matemáticos, onde vai aparecer letras e números matemáticos. Problemas do dia a dia. Aqui eu estou citando um exemplo, olha só. Sua mãe disse que foi na padaria, comprou 5 pães por R$1,50, R$1,50. Se eu quiser transferir isso que eu escutei para uma linguagem matemática, eu vou chamar de x o valor que cada pão corresponde. Se eu estou comprando 5 pães, 5 vezes esse valor tem que dar R$1,50. Certo? Outros exemplos. Eu comprei 2 garrafas de água e com o meu troco, a mulher me voltou. Comprei 2 garrafas de água, a mulher me voltou um troco de R$5. E eu tinha ao todo R$8. Quanto que foi cada garrafa? Então a gente pensa. Eu tinha 2 garrafas, eu comprei 2 garrafas de água. A gente chama de x o valor dessas garrafas de água. Então vai ficar 2x mais 5, que foi o meu troco que eu peguei de volta, é igual a R$8. Eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Então tudo que você escuta, você talvez pode estar transferindo para uma linguagem matemática. Não só para uma equação, pode ser para outra linguagem matemática. Certo? É uma matéria difícil? É. Mas desde que você tenha muita atenção e lembre que as operações, eu falei isso durante o vídeo todo, as operações que você fizer tem que ser feitas dos 2 lados do membro. Lembrar do conceito da balança. Se você seguir esse passo, não tem muito segredo. Você vai ser um expert em equação do primeiro grau. Basta ter esses cuidados, ok? Matemática não é difícil. Matemática só tem que ter dedicação. E dedicação eu sei que muitos têm. Certo? Eu vou mostrar para vocês um software que eu achei na internet que pode ser usado pelo seu professor, certo? Informe ele sobre esse software. Se sua escola tiver um laboratório de informática, sua sala pode estar indo para lá e vendo o que a gente falou aqui com símbolos e escritas no computador, num programinha bem legal, já que a geração hoje em dia está voltada para tudo que mexe com o computador, nada mais justo que usar o computador para o ensino da matemática. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? O programinha. Voltando, o programinha chama Álgebra Balance Scalis. No finalzinho do vídeo eu vou disponibilizar o link da internet que você pode estar acessando, tá certo? Você em casa, leve para o seu professor, mostre para o seu professor, ele pode dar uma aula diferenciada, uma aula matemática diferente, onde vai chamar a atenção de todos os alunos, seus coleguinhas, certo? Vale a pena dar uma olhada. Olha só, o programa consiste em uma equaçãozinha do segundo grau. Ele está em inglês, a linguagem que ele vem, ó, inglês, espanhol e francês. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Ele pede para você montar aqui para ele. Ó, de novo, a balança. Lembrando da balança, nunca vai errar. Pega 2 bloquinhos de x, arrasta aqui, olha só, desnivelou. Monta a sua equaçãozinha. Ó, 2x mais 2, tá? O meu igual é aqui, igual a 10. Põe o 10. Vamos ver se ele é igual na hora que eu colocar os 10 cubinhos ali, ó. Se eu colocar os 10 cubinhos, ele vai ficar nivelado, ou seja, os 2 lados vão ficar na mesma altura. Olha só. Então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Vamos resolver? Clica aqui, ó, continue. Ele vai abrir essa opção. O que você vai querer fazer dos 2 lados? Olha só, adicione os 2 lados, ou seja, a operação que você quer fazer desse lado e desse lado. Você pode colocar qualquer operação. Se você quer tirar o 2x dos 2 lados,
Ó, tá mais, você clicou na setinha no mais, 2x. Dos dois lados, você colocou, ó, não deu. Então tem alguma coisa que está errada. Lembre-se, você quer deixar os x do lado de cá. Quem está te atrapalhando? Esses dois. Então coloca, ó, menos 2, que é o que está me atrapalhando aqui, ó. Vai, manda ele fazer. Ó, mudou. Aqui sumiu 2 e aqui sumiu 2. Ou seja, ele fez as duas operações dos dois lados da equação. E aí me deu a seguinte equação, ó. 2x igual a 8. Lembra do videozinho? Eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de 1x. Então o que você vai fazer? Vai pegar esses dois valores e dividir. Por quanto? Se você tem duas balas, você quer ficar com uma bala, você vai dividir com outro colega seu, você vai dividir por 2. É o mesmo conceito, ó. Clica aqui no dividido, põe dividido por 2. Vamos dividir errado de propósito? Se eu quisesse dividir por 4, clique em Go. Ó, não pode, ó. Não simplifica a equação. Então, clica no dividido, clica no 2. Vamos ver se dá para dividir os dois lados por 2? Ó, dividiu. Eu tenho x igual a 4. Ó. Ficou 4 do lado de cá e aqui ficou x. Ok? Vamos ver um novo probleminha para a gente finalizar. Ó, de novo, monta. Ó, ele quer que você faça isso daqui, ó, 2x mais 1. Monta 2x mais um pezinho. Isso é igual a 7 pezinhos do lado de cá. Colocamos o 7, olha só, ficou igual. Vamos continuar. Ele pede as suas operações. O que você quer fazer dos dois lados? Olha só, add to both sides. O que você vai adicionar dos dois lados? Primeiro, lembre-se, x do lado de cá. Você não quer x do lado de lá. Você não quer número do lado de cá e quer número do lado de lá. Tira o número 1. Então, ó, vem, ó, subtrair menos 1 dos dois lados. Opa, não pode. Eu coloquei o número errado. Clica no menos. Ó o sinalzinho, ó o que ele está falando. Não pode, deu problema. Clica no sinalzinho menos, põe o 1, Go. Ó, ele eliminou um daqui e eliminou um daqui. Ele já me dá, ó, 2x, ficou 2x e ficou 6 do lado de cá. Mesma ideia, você tem que dividir por 2. Divide os dois lados por 2, ó. X igual a 3. Para encerrar, rapidinho. 3x, monta o 3x. Mais um bloquinho. Do outro lado, 7. Na hora que eu colocar o sétimo, ó, igualou. Clique em continua. Não posso ficar com esse menos, não posso ficar com esse 1. Então eu vou subtrair 1 dos dois lados. Clica, sumiu um pezinho dos dois lados. Agora eu não posso ficar com 3, eu quero ficar só com 1. Então clique em dividir 3 dos dois lados. Você tem x igual a 2. Ok? Simples. Dá para dar uma aula divertida. Mostre para o seu professor. Ok? Eu vou mostrar aqui onde que está. Aí está as referências, o livro que eu mostrei a ilustração. Aqui está um blog do professor, onde está ensinando como mexer no site. E aqui o site do softwarezinho que a gente brincou agora, certo? Obrigado.